Oi, gente! Eu me chamo Jaqueline e esse daqui é o meu primeiro vídeo pro meu canal do YouTube. Eu espero muito que vocês gostem. O tema que eu decidi trazer para ser o primeiro vídeo é de como eu descobri a minha gravidez aos meus 14 anos. Porque eu sei que é um assunto que muita gente gosta de ouvir, sabe? Maternidade é um assunto que muita gente gosta. Então eu decidi trazer esse vídeo para vocês me conhecerem melhor. Se vocês gostarem desse vídeo, se identificarem comigo, quiser continuar acompanhando os conteúdos que eu vou trazer pra cá, eu pretendo trazer muita coisa legal sobre maternidade também. Já se inscreve aqui no canal pra me ajudar a realizar esse sonho que eu sempre tive. Já deixa o seu gostei também e me segue nas redes sociais que eu vou deixar aí na descrição. E se você tá curioso pra saber como que eu descobri a minha gravidez aos meus 14 anos, continua assistindo o vídeo que eu vou explicar tudinho. Lá pro início dessa história. Antes de começar a contar de fato a história, vocês precisam entender que naquela época eu morava numa cidadezinha aqui perto da onde eu moro hoje. A gente se mudou pra lá porque a minha mãe tinha passado em um concurso pra trabalhar lá. E aí a gente foi, eu, meu pai e minha mãe. Mas a gente só ficava lá durante a semana pra ela trabalhar mesmo. Quando chegava no fim de semana, a gente voltava aqui pra cidade onde eu moro hoje. E que eu morava antes também de me mudar pra lá. Vocês entenderam? Enfim, a gente só ficava lá durante a semana, porque lá era uma cidade muito pequena, a gente não conhecia ninguém, então a gente vinha pra cá nos fins de semana pra ficar com nossa família e com nossos amigos. E era no fim de semana que eu me encontrava com meu namorado. Enfim, vamos pra história. Semanas antes de eu descobrir da minha gravidez, eu tava sentindo muitas dores. Dor de cabeça, tontura, dor nas costas, muito sono, toda aquela coisa que todo mundo que já engravidou sabe. Só que eu ia no médico quase todo dia. Eu ligava pra minha mãe da escola também, porque eu tava com muita dor. E aí ela me levava no médico. E eles nunca sabiam o que que era, porque meus exames não estavam dando alterado, nem nada. E aí o médico chegou até a me passar remédio pra sinusite. Porque eu sentia muita dor de cabeça e remédio nenhum passava, nada melhorava. Enfim, nessa época minha mãe não sabia ainda que eu tinha relação nem nada. Por conta disso, eu não tomava anticoncepcional, eu não tinha nenhum método anticonceptivo, meu Deus. Eu não tinha nenhum método, enfim. Por conta da minha mãe não saber. Mas eu sabia que eu tinha que me cuidar, tá, gente? Eu não era uma menina desinformada, assim, que não sabia de nada. Eu sabia que eu tinha que me cuidar. Então aconteceu mesmo por um descuido, por burrice, vamos dizer assim. Enfim, aí teve um dia que eu fui no médico, aí a minha mãe me perguntou, porque eu tava indo no médico quase todo dia, como eu disse pra vocês, e ela tava achando muito estranho, porque eu tava sentindo muitas dores, e eu tava indo no banheiro de um em um minuto, e era muito sono, toda aquela coisa. E aí ela me perguntou se eu já tinha relação e tudo mais, se a minha menstruação estava atrasada, e aí eu tive que contar. Gente, eu não tava desconfiando de nada. Pra mim, eu não tava grávida, eu nem tinha percebido que a minha menstruação estava atrasada. Isso tava, ó, nem imaginando. Aí a minha mãe me perguntou. Aí eu contei pra ela que eu já tinha relação. E aí eu me toquei na minha menstruação. Foi só aí, entendeu? Que eu realmente me toquei na minha menstruação, que tava um mês atrasada. Não tinha descido naquele mês, né, e nem no outro anterior. E aí ela ficou assim, meu Deus, Jaqueline. Aí ela foi e falou que ia comprar um teste de farmácia, só pra gente tirar a dúvida, porque ela tinha certeza que não ia dar nada. Eu falei que eu me cuidava pra ela e tudo mais. E aí a gente foi na farmácia e comprou esse teste. E pra fazer no outro dia, 6 e pouco da manhã, na hora que eu me arrumava pra ir pra escola. Fomos pra casa, eu dormi e tudo mais. E aí naquele dia eu comecei a ficar paranoica. Eu falei, eu tô grávida. Pronto, eu tô grávida. Eu me olhava pro espelho, assim, pro meu umbigo, pra minha barriga, e eu comecei a ver que tava diferente. Eu percebi uma diferença no meu umbigo, gente. Foi só minha mãe falar que eu comecei a ficar paranoia. Aí tá, acordei no outro dia, 6 e pouco da manhã, fui fazer o teste de gravidez. Fiz, aí a minha mãe olhou assim, pegou e deu só um tracinho, né? Na mente dela, falou, não deu nada, jogou fora, colocou no lixo. Aí ela foi pra lá e eu fiquei assim, eu vou pegar esse teste, gente. Eu tô grávida, eu já comecei a sentir que eu tava grávida. Quando eu peguei o teste, tava marcando a segunda listrinha já. E aí eu falei, mãe, acho que não. Tá aparecendo outra lista. Aí ela gelou na hora, gente. Ela olhou pra mim assim e falou, quê? Gelada, assim, sabe? Com uma cara assustada, já começou a chorar. E aí eu mostrei pra ela e realmente tinha dado. Ela começou a falar, Jaqueline, meu Deus, saiu pela casa chorando.
E aí já mandou eu arrumar minhas coisas, falou: a gente vai ir pra nossa cidade agora pra contar pro seu pai, pra contar pra sua família, porque você precisa fazer um exame de sangue e tudo mais. E lá na cidade onde eu moro, é muito pequena, não tem muito recurso, onde eu morava, né, no caso, não tinha muito recurso, nem muita coisa. Então ela queria me trazer pra cá pra mim fazer o exame de sangue, também pra ficar com a minha avó, pra contar pra minha avó e tudo mais, pra saber o que fazer. Porque o medo dela era como a gente ia contar pro meu pai. Aí eu fui, mandei mensagem pro meu namorado, 6 e pouco da manhã, falei: olha isso, e mandei foto do teste. Ele nem sabia que tinha chance, tipo assim, na cabeça dele, ele nem sabia do que tava acontecendo, então foi um choque pra ele. Ele falou: ai, pode ter dado errado e sei lá o que, faz o de sangue pra ter certeza. Aí tá, fui, voltei pra minha cidade onde eu moro hoje, né, pra ficar com a minha família pra fazer o exame de sangue. 1 horinha e pouco de viagem. Trouxe minha amiga comigo, né? Porque ela era minha vizinha, minha melhor amiga, minha mãe gostava muito dela. E eu tava precisando de apoio. Aí eu trouxe, a gente foi, fez o exame de sangue. Ia ficar pronto umas 1 e pouco e tal. E aí ficamos esperando. E eu lá falando com ele: meu Deus, eu tô grávida, o que que aconteceu? E toda aquela coisa, eu tava muito nervosa, gente. Só que quando eu fico nervosa, eu fico rindo. E aí eu comecei a rir, a minha mãe ficava: para de rir. Eu fiquei muito nervosa, gente, de verdade, muito nervosa. E aí eu ficava rindo, eu ficava sem reação. Pra mim não era verdade, a minha ficha não tinha caído ainda. Então eu tava muito desesperada, eu não tava acreditando que aquilo era real ainda. Aí deu horário de buscar o exame de sangue, a gente foi lá, eu, minha avó e minha mãe. Pegamos, a minha avó foi lá, pegou o exame de sangue e eu e minha mãe ficamos no carro. Quando a minha avó chegou, o exame estava lá, beta, sei lá o que lá, positivo. Meu Deus. Minha mãe começou a chorar, minha avó começou a chorar, e eu comecei a chorar, mas eu tava rindo também de nervoso. Aí a minha mãe falou: o que a gente vai fazer, sei lá o que. Minha avó falou pra gente se acalmar, que a gente ia ter que aceitar e tudo mais, e não tinha mais o que fazer. Ok, foi isso. Aí eu mandei foto pro meu namorado, ele mandou pra mãe dele. Foi toda aquela coisa. A nossa ficha ainda não tinha caído, gente. Então, pra mim e pra ele, a gente ainda tava muito sem reação. Tipo, quê? Porque há um dia atrás ele nem pensava nisso e nem eu. Enfim, aí no mesmo dia eu já marquei pra fazer ultrassom com a ginecologista. E aí a gente já foi, já viu o bebê, já ouviu o coraçãozinho. E foi toda aquela coisa. A gente ficou emocionada. A reação da minha mãe foi chocante, né? Então, mas ela me apoiou, ela sempre ficou do meu lado, ela falou tudo aquilo, aquele sermão que a gente precisa realmente escutar, porque foi um descuido, né? Mas ela me apoiou e sempre ficou do meu lado. O pai da neném também me apoiou, a gente tá junto até hoje, tá? Pra quem é curioso, quer saber. Enfim, a reação do meu pai, vamos lá. Quem contou pro meu pai foi a minha avó paterna, a mãe dele. A gente contou pra ela primeiro, pra ela contar pra ele. Ele no outro dia veio conversar comigo e tudo mais. Ele me apoiou também, ele ficou do meu lado. Em nenhum momento ele foi agressivo comigo ou algo do tipo. Nunca, nunca, nunca. Ele me deu sermão também, obviamente. Mas ele ficou do meu lado e me apoiou. Nunca teve aquela rejeição, aquela coisa. E hoje em dia ele é super apegado na minha filha. Apaixonado. Então, assim, é óbvio que no começo teve toda aquela coisa, foi um choque pra todo mundo, mas no final tudo deu certo, todo mundo foi se acostumando com a ideia. Sobre a aceitação dos meus pais, como eu falei, foi assim, óbvio, levei sermão, escutei coisa, mas me apoiaram, ficaram do meu lado, não teve aquela rejeição toda. A minha aceitação também, tipo assim, no começo a minha ficha demorou um pouco pra cair, mas desde que eu fui ouvindo o coraçãozinho, aquela coisa, já fui criando aquele amor também. Então eu nunca tive aquele sentimento de rejeição ou de não querer ter, ou sei lá, algo do tipo. Eu sempre amei, assim, sempre senti que eu queria, entendeu? Desde o começo, mesmo preocupada, mesmo sabendo que muita coisa ia mudar. Eu tinha noção disso, é óbvio. Sobre as pessoas, a família e tudo mais. Gente, assim, em relação à cidade, as pessoas da cidade, assim, que não eram nem tão próximas, é óbvio que com certeza ficavam falando e eu era julgada. Eu nunca me importei com esse tipo de coisa, então não tava nem aí pro que as pessoas iam falar de mim, porque isso era uma coisa que cabia a mim, a minha família, ao meu namorado. Então eu não dei ouvido, porque se eu desse ouvido, eu ia passar minha gravidez toda mal. Porque com certeza as pessoas falam, com certeza as pessoas gostam de ficar fofocando pelas costas, né? Mas a gente vai fazer o quê? E sobre a minha família também, a maioria me apoiou, ficou do meu lado. Hoje em dia amam a Lívia. Então, assim, Lívia é minha filha. Eu esqueço que vocês não me conhecem, não sabia o nome dela. Enfim,
Mais pra frente a gente vai falando sobre isso, né? Sobre esses outros assuntos. A aceitação, por fim, foi essa. Eu não tive rejeição nem nada disso. Não foi tão difícil assim. É óbvio que maternidade não é nada fácil, tem as suas dificuldades. Mas em relação a descobrir, as pessoas aceitarem, foi mais tranquilo. Isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado realmente do vídeo, que vocês continuem aqui comigo. Se inscrevam no canal, deem like pra me ajudar, compartilhe com seus amigos. E também abre aí na descrição pra me seguir em todas as minhas redes sociais. Me perdoa pelos erros, não sei às vezes o jeito que eu falo, não sei, porque é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube, aos poucos eu vou melhorando, me aprimorando mais e sempre me dedicando. Deixem aí nos comentários sugestões de vídeos que vocês querem que eu faça aqui. Relato de parto, de amamentação, de qualquer coisa, temas que vocês querem que eu abordem, que eu comece a gravar vídeos. Eu sempre quis ter um canal no YouTube, mas sempre tive um receio, assim, um pouco de vergonha, mas hoje tô nem aí, me joguei mesmo e eu espero que dê certo, que vocês realmente gostem. Foi esse o vídeo. Um beijo, muito obrigada por terem me acompanhado até aqui.